Então, dando continuidade aqui, né, na nossa trilha de inovação, e olha que legal, gente, o Ricardo trouxe uma informação bem interessante, assim como o Davi e a Vanessa trouxeram coisas muito relevantes, mas o Ricardo, ele trouxe uma frase que, que foi bem interessante, né? Se você tem uma ideia nova que, enfim, é diferente, você é criativo. Mas se você faz, você é inovador. E eu tenho certeza que nós vamos falar sobre um tema agora que, primeiro, é a exclusividade do SOC, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo, que é uma baita de uma inovação. Eu acredito que o mercado é um antes da rede SOCnet e outro depois dessa rede SOCnet. Então, para falar sobre esse assunto muito melhor do que eu trago aqui duas pessoas, dois especialistas na nossa área. De um lado, ela, é uma das pessoas que mais conhecem esse mercado no Brasil inteiro, eu digo para vocês, viu? Especialista na área comercial, domina essa área de medicina e segurança do trabalho, conhece o dia a dia do que você precisa, de como você aí tem os seus desafios no SESMIT, os seus desafios na área de prestação de serviço. E do outro lado eu tenho ele, o especialista na rede credenciada, no credenciamento, o coordenador dessa área, quem sabe tudo sobre esse assunto. Então, para trazer para nós o tema Rede SOCnet, a maior vitrine de SST do Brasil, eu chamo a nossa trilha de inovação, Daniele Mendes e Robson Souza. Meus amigos, agora é com vocês. Boa tarde. Olha que eu vou acreditar nessa apresentação, hein, Silvio? Eu vou falar para vocês, eu vou confessar, eu já estou aqui, ó, papel e caneta na mão para anotar que hoje tem muito conhecimento aí. É um prazer aí estar com vocês, né? Obrigada, Silvia, pela apresentação. Me sinto honrada. A gente tem um pouquinho de história em SST, né? Durante aí um tempo. Quero agradecer aqui ao Robson também, por estar aqui comigo nessa palestra. E eu, mais do que ninguém, né? O ano passado eu tive aí no seu lugar, Silvio, né? Sendo moderadora. E no momento que a palestra ainda estava como moderadora, no momento que o Robson entrou, eu me empolguei e quase fiz a palestra no lugar dele, né? Para falar de SOCnet. Porque SOCnet realmente é um tema que eu amo, né? Eu já trabalhei com prestação de serviço, já trabalhei aí na ponta, sei quais são os desafios da prestação de serviço e sei como a SOCnet pode nos ajudar, né, nesses desafios que a gente tem, seja buscando rede credenciada, seja digitando prontuários, recebendo, né, a via do ASO. Então, a SOCnet ela vem com todo esse processo para a gente. Mas antes de eu começar a falar, né, porque comercial, né, Silvia, você sabe que fala bastante, eu vou deixar o Robson se apresentar para a gente seguir aqui com a apresentação. Fala, gente, boa tarde. Silvio, tudo bem? Dani, obrigado aí pela oportunidade. Estou bastante feliz aqui de participar mais um ano aí do EUSOC, né, e falar desse assunto tão importante, tão relevante, que é a funcionalidade, né, do SOC, que é a SOCnet, né? Então, a gente está aqui para mostrar como desmistificar, né, a utilização dessa funcionalidade, e a Dani, claro, vai dar aquele banho de loja, né, falar um pouquinho de como utilizar ela mais na questão comercial, né, como que você consegue ali obter melhores resultados utilizando ela, né, e claro, obter negócios, né, ganhar dinheiro, ter lucro, né, facilitar ali todo o seu processo de atendimento com a utilização dela. Pode falar, Dani. Vamos lá, gente. Primeiro, antes da gente começar a falar sobre a SOCnet, falar sobre tudo que a gente tem dentro da SOCnet, a gente queria explicar o que é a SOCnet. Porque muitas pessoas ainda conhecem a SOCnet, mas ainda ficam meio assim de saber o que é, o que não é. Então, a gente quer explicar um pouquinho o que é a SOCnet. Na verdade, pessoal, a SOCnet ela é uma rede de trabalho colaborativo online. Ela é a primeira e a maior rede de credenciados de saúde e segurança do trabalho de forma online do Brasil, né? Aqui na SOCnet, a gente consegue fazer com que vários prestadores de serviço dos mais diversos pontos do Brasil consigam se interligar e trabalhar de forma colaborativa online, né? E como isso? A gente consegue fazer com que
prestadores conversem entre si e que façam atendimentos através das bases do SOC para que eles consigam atender de uma melhor forma todo os seus atendimentos, toda a parte de atendimento da SOCnet, tá? O que é legal de tudo isso? Né? Nós temos muita oportunidade de negócio dentro da rede. Porque, veja só, eu sou um prestador que estou em São Paulo, e aí, de repente, eu quero começar a credenciar outros prestadores no Brasil para que eu atenda aqui em São Paulo. Então, além de você ter toda essa oportunidade de você ter um ASA atendido em tempo real, de você conseguir visualizar esse atendimento em tempo real, se o teu cliente tiver acesso ao SOC, ele também visualizar isso em tempo real, e isso evita retrabalho com digitação, e isso evita retrabalho com aquele vai e vem de ASO, e isso evita problemas no envio do social, você ainda tem a oportunidade de trazer dinheiro para dentro de casa. Você tem a oportunidade de fazer negócios não só com prestadores de serviço no Brasil inteiro, mas também buscar empresas de SESMIT que são clientes SOC dentro da SOCnet para que você entre em contato com eles e faça algum tipo de negociação. Então, existe uma oportunidade muito grande em trabalhar na rede SOCnet, não só operacionalmente, mas também trabalhar de forma com oportunidades de negócio, né? A gente tem hoje aí mais ou menos, né? E quais são os benefícios de você estar dentro da SOCnet, né? A gente tem mais de 2.000 prestadores espalhados pelo Brasil, além dos nossos clientes SESMIT. Você consegue ter acesso à agenda desses prestadores, você consegue trabalhar de forma 100% online, então você consegue evitar esse vai e vem de papel, esse vai e vem de malote, você consegue atender os prazos de social, consegue melhorar a agilidade no teu faturamento, e a gente sabe que isso é muito importante lá na ponta. Você consegue padronizar todo o teu atendimento, e isso é muito importante, principalmente em tempos de social, que a gente sabe que isso funciona e precisa funcionar muito bem, né? A gente consegue, né? E outra coisa, uma coisa muito importante que o Robson vai falar aqui, tudo isso, quem faz para apoiar os nossos clientes somos nós, mas aí eu não vou dar spoiler, eu vou deixar o Robson explicar um pouquinho o que essa turma da SOCnet faz para atender e apoiar os nossos clientes em todo esse processo de atendimento dessa rede online no Brasil. Tá bom? Agora eu vou deixar, porque o Robson, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Robson é o pai da criança, né? O Robson é o responsável pela rede SOCnet, é o responsável pelo time de treinamento da SOCnet, inclusive sobre todas essas melhorias que a SOCnet traz para a gente. Então, eu vou deixar o Robson explicar um pouquinho como a SOCnet trabalha entre si de forma técnica, e lá no final da nossa palestra a gente vai trazer uma surpresa aí para vocês. Diga aí, Dani. Obrigado. Bem relevante essas informações que você acabou de passar, tá? Então, e eu vou informar aqui, desmistificando, né? Mostrando ali que ela não é uma funcionalidade, não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, ela é uma ferramenta bem simples de se utilizar. As parametrizações que são necessárias para que ela funcione também são simples, tá? Não há muitos passos a serem realizados. Só que, claro, conforme você explicou, né, a SOCnet ela é uma via de mão dupla. Então, tem o contratante, né, tem o contratado, tem a empresa SESMIT, né, que contrata um prestador de serviço, ou um prestador de serviço contratando outro prestador de serviço, enfim. Tem dois lados, né, na história. Então, eu queria mostrar para vocês bem simples aqui, os passos que são necessários para que ela funcione. Então, tem os passos do lado do contratante, né, de quem está contratando um prestador de serviço, e os passos de quem foi contratado, que seria o prestador de serviço. E eles, resumidamente, basicamente, gente, por incrível que pareça, estão aí na tela. Então, um lado, ele tem apenas 4 passos para ele realizar, e o outro lado, ele apenas tem 3 passos para realizar, e um ainda depende muito ali de como que ele trabalha. Tá? Então, basicamente, como que a SOCnet funciona? Ela permite, né, que clientes SOC façam a conexão
com outro cliente SOC, seja ele SESMIT, prestador de serviço, credenciado, laboratório, qualquer empresa, né, que utilize o SOC, para que possam prestar, né, serviços entre si, seja de medicina e segurança, do trabalho, né, a realização de algum tipo de laudo, algum tipo de serviço, tá, relacionado com o SOC. E aí, basicamente, olha lá, aqui eu tenho um desenho para explicar, porque aí simplifica muito mais nessa questão do para ter essa visão, né, da rede, da conexão SOCnet. Eu tenho aqui, por exemplo, a informação da empresa, né, barra cliente, que seria ali, por exemplo, uma empresa SESMIT, e aí, se ela quer contratar uma clínica para que possa atendê-la, né, um prestador de serviço, quais são os passos que ele precisa fazer ali no SOC para que isso funcione? Exatamente esses passos que estão aí na tela, tá? Primeiramente, ele tem uma ferramenta de busca pelo próprio SOC, ele consegue encontrar a nível Brasil as clínicas que já utilizam, né, que possuem o sistema SOC, e aí, quando ele encontra, ele faz esse contato aí para fechar aquela negociação comercial, né? Verificar a questão de valores, que tipo de serviço vai ser prestado, acertar basicamente o fluxo entre si, né? Como que vai ser o envio do funcionário, se vai ser por agenda, né? E esses trâmites de prazo para devolução da informação, para envio da documentação, isso é toda a parte contratual, né? Aí, fechando esse negócio, ela consegue fazer essa conexão SOCnet com esse prestador pelo SOC. E aí, depois que ela faz essa conexão, né, como ela é a dona da vida, né, dona das informações, ela que decide todas as regras do jogo para aquele prestador de serviço. Então, não é uma coisa assim que a pessoa fala, pô, mas ele vai ter acesso aos meus dados, ele vai acessar qualquer tela, qualquer informação? Não, vocês, né, o contratante, ele que configura tudo isso, né? Então, você define ali quais são os acessos às telas, né, que ele vai poder visualizar, que ele vai poder manusear, se ele vai poder incluir uma informação, alterar, excluir ou apenas consultar, né? Você define também ali as empresas ao qual ele vai poder atender, até mesmo o nível de unidade também. Você pode identificar que ele vai atender uma empresa, mas somente uma unidade ou duas unidades. E você define também ali quais são os exames, né, que aquela clínica vai prestar para você. Por que ele tem todo esse tipo de regras e definições? Para não deixar uma coisa em aberto ou não acordado, né? Se você não definiu ali na parametrização que uma clínica não realiza, por exemplo, audiometria para você, ela não vai conseguir entrar lá no SOC e lançar uma audiometria para você, justamente porque você já determinou essas parametrizações antes, né? Então, as parametrizações iniciais são as mais importantes, porque basicamente é onde você parametriza como que vai funcionar esse fluxo de atendimento, tá bom? Do lado ali do prestador, ele vai ter apenas 3 itens para serem realizados dentro do SOC, que é aceitar aquela conexão, né, pois se ele não aceita, nada feito, não vai funcionar, tá? Esses passos que estão em tela são os passos essenciais, tá, para a ferramenta funcionar. Se faltar qualquer um deles, tá, gente, ela não vai funcionar, não vai conseguir atender, vai dar algum problema na utilização dela, tá? Aí é onde a pessoa vem: "Pô, mas o SOCnet é difícil, não consigo utilizar, trava". Gente, depende. Essas são as parametrizações que precisam ser feitas. Se faltar uma delas, né, com certeza não vai funcionar, mas é tudo questão de parametrização, tá bom? Então, o prestador lá na ponta, ele pode aceitar essa conexão. Quando ele aceita, aí neste momento, ele começa a visualizar aquelas empresas que foram definidas para ele atender, né? Ele começa a visualizar ali as telas ao qual ele vai poder acessar daquele cliente que efetuou a contratação dele, tá? E aí ele realiza ali um mapeamento de exames, que é só um depara, né, de sistema para sistema, para identificar as nomeações dos exames, não dá problema na hora do atendimento, nem em questão de realizar faturamento, né, relatórios de faturamento. E aí, se a clínica, né, trabalhar dessa forma, ela utiliza uma agenda do SOC, por exemplo, ela pode automatizar esse processo de agendamento, onde ela libera a agenda dela, dando autonomia para o cliente dela realizar o agendamento do funcionário. Então, agiliza bastante o processo e sai daquela questão de ficar algo por e-mail, né? Por e-mail, por telefone, por WhatsApp, não sei, né? Mas o cliente tendo acesso à agenda própria do prestador, ele tem muito bem a autonomia de acessar lá, colocar a empresa, colocar o funcionário na data, na hora ao qual ele vai ser enviado à clínica para realizar esse tipo de exame. E aí a clínica pode, claro, né, realizar o atendimento.
E aí, na ponta, na imagem, aí tem a exemplificação da terceirização de serviço ou o chamado repasse, né? Então, aonde eu tenho nomeado ali empresa barra cliente, clínica barra prestador, é o que a gente costuma chamar de SOCNet nível 1, né? Que é 1 para 1, uma empresa contratando uma clínica, e na abinha do lado é onde essa clínica, dependendo, lógico, das parametrizações que foram feitas, se ele pode repassar este atendimento, se ele pode terceirizar este atendimento para uma outra clínica também pelo SOC. E tudo isso é possível, tá, gente? Tudo isso fica conectado, fica interligado, agilizando bastante aí o processo do atendimento dos funcionários, por exemplo. Tá bom? E aí, gente, em cima disso, né, foi criado uma área interna no SOC, chamada lá de credenciamento, que é a equipe que eu atualmente tomo conta, né? E essa área ela foi criada justamente para a gente poder dar apoio a todo o nossos clientes na utilização dessa ferramenta, tá? Para apoiar para que ela consiga colocar ela para rodar e faça o fluxo ocorrer 100% interligado, né? Então, o que a gente faz atualmente hoje lá? Como que a gente apoia os nossos clientes? A gente pode realizar reciclagens, né? Treinamentos com os clientes que não conhecem a SOCNet ou conhecem, mas estão com algumas dúvidas em algumas questões, mudou, né, a pessoa que trabalhava com isso, entrou uma nova, então a gente está lá para dar este apoio. A gente pode prestar lá um treinamento para vocês, uma reciclagem, sanar algum tipo de dúvida, é só a gente marcar uma reunião e organizar isso, tá bom? A gente também pode dar apoio para aqueles prestadores ao qual vocês, nossos clientes, já utilizam a SOCNet. O seu prestador lá da ponta, se ele tiver algum problema no atendimento, se ele está com dúvida, se ele não sabe usar a SOCNet, se ele não aceitou o acesso, ou se ele aceitou, mas não está conseguindo realizar o atendimento por algum motivo, a gente também entra em contato com ele lá na ponta e apoia ele. Então a gente funciona como um intermediário, né, entre vocês, nosso cliente, e o prestador de vocês, para que esse processo ocorra 100% digital, ocorra pelo SOC, tá bom? A gente identifica ali também as melhorias de usabilidade da SOCNet, claro, né? A evolução da ferramenta, como o Alexandre, o Marco comentou na apresentação inicial, né, do SOC sobre as inovações, a gente tem esse conceito em mente que a gente sempre tem algo para melhorar. Né? Então, a gente verifica melhorias no fluxo do atendimento, melhorias no fluxo da conexão, tudo que seja relacionado à SOCNet que possa melhorar, né, esse processo ainda mais, a gente vai fazer, a gente vai pensar, a gente vai ouvir, né? Porque, é claro, a questão é a gente deixar que ela agilize ainda mais o processo no dia a dia de vocês. Tá bom, gente? E a nossa equipe também pode prestar ali o suporte relacionado à SOCNet, né? Mais uma vez ali, qualquer dúvida que tenha relacionada ao processo, né, a configuração, vocês podem estar entrando em contato ali com a minha equipe também. A gente faz todo esse processo tanto para vocês, nossos clientes, quanto aos prestadores de serviço que vocês utilizam via SOCNet, né? Ou que ainda não utilizam o SOC também. A gente faz a parte de credenciar aquele prestador com o SOC para que ele possa atender você, tá bom? E o melhor de tudo isso, gente, é que é de forma gratuita. Tá? Então, a gente tem uma equipe interna de credenciamento para atuar na SOCNet e a gente não cobra nada a mais por isso, tá bom? É só entrar em contato com a gente que a gente pode estar auxiliando vocês, certo? E aí, vou passar aqui um pouquinho, né, da equipe que atua, né, nessa funcionalidade, que atua aí apoiando todos os nossos clientes. Então, eu faço parte da coordenação e eu tenho mais 4 meninas que me ajudam bastante ali no dia a dia, que estão aptas ali, manjam bastante de SOCNet. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão poder entrar em contato com elas também, tá bom? E agora Essa equipe é fantástica. Isso. Agora, Dani, nada melhor do que ter explicado assim um pouco do que é a SOCNet, como que ela funciona, né, para que ela serve, nada melhor do que a gente ter algum case, né, alguma experiência com isso, né? Então, exatamente. passo a palavra para você, Dani. Na verdade, gente, é assim, a gente está aqui todo mundo na teoria falando de SOCNet é maravilhosa, mas será que funciona na prática? Será que tem cliente trabalhando na SOCNet? Tem cliente trabalhando da forma que a gente está falando? Então, a gente trouxe um case aqui. Ele já está por aí, o Antônio. Não sei se ele está aí, está por aí. Caiu. Positivo, estou aqui, Dani.
Antônio da Cred, eu não tenho nem o que falar do Antônio, sócio da Age, né? É nosso parceiro, é nosso amigo, bate na gente, tá com a gente para tudo. Eu queria trazer o Antônio aqui, né, para trazer um pouquinho esse case da SOCnet. A Cred é um dos clientes de SOC aí mais antigos, um dos clientes que mais trabalha com SOC, mais utiliza o SOC aí em todas as funcionalidades. Antônio é nosso parceiro de negócio aí durante muitos anos, né? E ele vem falar um pouquinho sobre a SOCnet e como a SOCnet vai apoiar e apoia, né, a Cred nesse processo. Antônio, você trabalha desde os 14 anos. Eu vou deixar você se apresentar aqui, que eu vi que seu currículo é extenso. Aí eu vou deixar você se apresentar aqui, tá bom? Tá bom, obrigado, Dani. Obrigado. Agradeço a participação aí, agradeço a ex, obrigado, Robson. Certo, estendo aí meus agradecimentos a todo mundo aí na figura do Robson. Bom, falando um pouquinho aí de medicina ocupacional, a gente está na operação tem 32 anos, né? Então são 32 anos que eu mexo com isso. E nessa caminhada a gente realmente entendeu que o mercado de medicina do trabalho, ele modificou, né? E chegaram junto a essas mudanças a tecnologia. E a Age, né, mestre nas soluções da tecnologia, né, e cada dia que passa tem nos trago mais alternativas de atender essas mudanças tecnológicas que a legislação está impondo no nosso segmento. Certo? Falando um pouquinho do SOCnet, né, que eu acho que todo mundo quer ouvir, né, hoje a SOC, né, dentro do trabalho que a gente fez, o SOCnet, ela tem aproximadamente 460 clínicas credenciadas operante, né? O que a gente chama de operante? São clínicas que sabem trabalhar com a ferramenta na sua integralidade e que entregam dentro da ferramenta a parte de SOCnet, né? Dos quais a gente tem 423 operando com a gente. Então, ou seja, é uma mudança, talvez um volume aí considerável, né, de operação SOCnet, de entrega SOCnet, né? Nós não estamos falando de kit, nós não estamos falando de envio de e-mail, nós estamos falando de operação SOCnet, ou seja, toda a entrega sendo feita dentro do SOC, né? E eu listei aqui, tá, alguns desafios que a gente teve que superar, correto? E acho que o mercado precisa superar, e aí vem todo o cenário da medicina e segurança do trabalho, tópicos abertos, né? Que eu acho importante todas as empresas do mercado de medicina e segurança do trabalho entenderem esses desafios, né? Então, um deles é a questão do abandono, né, dos kits. Então, essa questão de kit enviado por e-mail, kit impresso, kit com assinatura em e-mail físico, né? Nós temos várias situações agravantes, porque se você trabalha por kit, você não garante a entrega do e-social, porque você não alimenta a ferramenta SOC de maneira adequada, e aí você acaba perdendo os prazos, seu cliente acaba perdendo o prazo. Outra coisa, né, é a questão do LGPD, porque nós temos alguns clientes, por exemplo, que não aceitam mais ambientes não controlados. Então, aquele envio, né, do SOCnet, eu sou SOCnet, mas vou te atender por kit. Cara, isso aí precisa ser revisto. E aí vem alguns desafios, né, que é primeiro a adesão do SOC pela rede credenciada. Então isso a gente venceu e tem vencido com a ajuda do Robson, né? Antigamente já foi pior. Eu me lembro que em 1998 eu comecei a escalar o credenciamento nacional. E aí fazendo um comparativo de 98, 2008, né? E agora caminhando, né? Passando por 2018, caminhando para 2028, a gente vê que realmente as empresas que entenderam que a tecnologia iria emplacar, estão lá na frente, inclusive as credenciadas, né, que quebraram o preconceito e a resistência de utilizar a ferramenta online na sua integralidade. Tá? Acredito que uma das coisas que impacta na utilização da ferramenta é o custo, correto? Eu costumo dizer que o ASA era R$15, depois ficou R$25, depois ficou R$35, depois baixou para 20. Então, assim, em 30 anos de projeção, né, o valor agregado do ASO, ele foi perdendo valor.
né? E agora nós temos uma possibilidade de agregar valor no ASO, né? Que é a entrega digital. Então, ou seja, se você entrega digital, eu acho que existe aí empresas do próprio segmento, né, que utilizam a rede credenciada dispostas a pagar um valor maior por essa entrega, né? Outra coisa que a gente observa é a capacitação da rede credenciada, porque por mais que a gente opere aí em conjunto, hoje a gente opera em conjunto com a EJE, né, gostaria de ressaltar, bacana, que é uma ferramenta espetacular de apoio e suporte para a rede credenciada que não tem o contato com o SOC, ou que tem a ferramenta e não sabe operacionalizar ela no SOCnet, bacana. Essa capacitação é um desafio, porque existe uma rotatividade muito grande na rede credenciada. Então você capacita a equipe da rede credenciada e daqui a pouco a rede credenciada substitui essa equipe. Então a coisa se perde, a gente tem que capacitar novamente. Então dar continuidade a esse trabalho talvez seja um grande desafio aí de todas as empresas de medicina e segurança do trabalho. Tá. A consciência da necessidade de preenchimento dos formulários no SOC, aí eu já coloquei, né, que é a questão da entrega digital, né, a transição para a documentação digital, que é um outro desafio que a gente está vivendo agora, não basta só utilizar o SOCnet, né, hoje a gente quer a utilização do SOCnet com a entrega biométrica e com a entrega da assinatura digital, ou seja, ninguém quer papel mais. E aí a utilização do SOCGED. Então, assim, a gente tem enfrentado aí várias, vamos dizer, brigas boas na rede credenciada, e o mais bacana é o seguinte, quando você briga, às vezes a credenciada fala assim, puxa vida, esses caras são chatos. Depois que eles abandonam o papel, pergunta se vocês querem voltar. Ninguém quer voltar, não. Ou seja, os caras chatos, bacana, fizeram com que a gente abandonasse o papel, e não é que os caras chatos estavam certos, então, ou seja, vamos na linha dos caras chatos. Nós tivemos economia de custo, né? Tivemos economia de mão de obra, tivemos economia de não retrabalho, bacana, e não estamos precisando de espaço para arquivo. E nem postamos nada no correio. Então, pô, que ganho maravilhoso, né? Mas no começo, os caras são chatos. É isso aí, mas Antônio, eu costumo dizer, né? Eu falo bastante aqui para os clientes que ainda bem que a era do e-social chegou em SST, né? Ainda bem, porque senão a gente continuaria com esse negócio de envio de kit, a gente continuaria com aquele cara da esquina emitindo ASO. Ainda bem, existe esse desafio, como você falou, né? Da gente fazer com que a rede credenciada utilize o SOC aí para apoiá-los. Mas onde será que um dia a gente chega lá? Acho que a gente chega lá, né? Vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar lá. Ainda bem que a Cred começou aí. Eu sou 423 credenciado trabalhando via rede SOCnet. Foi vocês que começaram esses negócios aqui com a gente, né? Pois é, estamos tentando e temos novidades aí na rede credenciada. Eu acho que é o seguinte, uma vez que a gente conseguir passar essas etapas e fortalecer essa união, correto? A tendência natural é que todas as empresas peneirem a rede de fornecimento SOCnet. Isso eu entendo como uma tendência natural. Correto? Então, se eu tenho aí uma cidade onde a gente vai ter 10 fornecedores hoje, a tendência é que a gente tenha 1, 2 no máximo. Correto? Essa é a tendência. Que aí você vai fortalecer e colocar um pouquinho do seu DNA dentro do credenciado. E vice-versa. Abrir um pouquinho do seu espaço para ele botar o DNA dentro do seu negócio também. Então, ou seja, a ideia é fazer esse fortalecimento. E olha que é interessante, a partir do momento que a gente conseguir fazer esse fortalecimento, a gente consegue estabelecer uma cadeia de fornecimento comum. Hoje, talvez eu não consiga dar a contrapartida para o meu credenciado, porque eu não consigo atender por kit. Exatamente. Porque eu não consigo atender sem agendamento online, porque eu não consigo atender por agendamento por e-mail. Então eu não consigo dar a contrapartida do atendimento. E muitas vezes nós aqui somos questionados por isso. Por que você não me dá a contrapartida? Porque você não consegue colocar o seu cliente marcando online na minha estrutura. Se você conseguir, eu te dou. Você quer que eu te atenda por kit? Eu não consigo te atender por kit. Eu não consigo atender na mão e subir documento em upload. Correto? Eu tenho que atender direto na ferramenta. Então, eu acho que um dos passos do mercado, talvez aí nos próximos 5 anos, correto, é buscar esse fortalecimento de padrão de fornecimento a nível Brasil, todo digital, certo? E acredito que o próximo passo é tirar o agendamento
do RH e passar o agendamento para o funcionário. E aí a rede SOCnet tem que estar preparada para isso. Porque hoje é um tal de ligar, você faz o agendamento, ainda tem que ligar, ou às vezes chega para o atendimento, a recepcionista da rede credenciada não fez o contato, não está treinada no SOC, o cara fica lá na recepção aguardando até ligar na empresa, para a empresa tomar a medida que precisa tomar, orientar a rede credenciada. Então, eu acredito que a utilização do SOC app, correto, veio para ficar, bacana. Essa transição, ela só não está sendo mais rápida, porque ela não tem capilaridade nacional. A partir do momento que a gente conseguir uma cadeia de fornecimento, e obviamente nós só vamos conseguir isso através do SOCnet, correto? Essa funcionalidade, ela toma velocidade de crescimento, não tenho dúvida disso, correto? E acredito que quem tiver preparado, certo, para fazer essa entrega digital, correto, vai, obviamente, ganhar maior participação nesse mercado, que vai crescer, eu não tenho dúvida, que vai crescer, seja ele executor ou gestor. Eu acho que tem espaço para todos. Você pode se posicionar como executor, mas você precisa se posicionar como um executor digital. E você pode se posicionar como um gestor, certo? Mas também como um gestor digital, né? E ninguém hoje quer trabalho. Então, se o funcionário puder fazer o agendamento, entrar na clínica, fazer tudo certo, e o telefone não tocar, né? É maravilhoso para todo mundo, é maravilhoso para a rede credenciada, para nós, para os clientes e para o próprio funcionário que fez o seu agendamento e foi atendido. Então, esse é o sonho de consumo, né? E assim, eu queria entrar num tópicozinho estratégico, eu acho legal, correto, que é o Contas Médicas, apesar de não ser mérito da nossa apresentação aqui, Robson, eu te peço licença só para dar um tópicozinho, que é o seguinte: o SOCnet tem tudo a ver com isso. Correto? Tudo a ver com isso. Então, hoje a gente tem uma reclamação gigantesca da rede credenciada com demora de pagamento, demora de apuração, demora de boletim de medição, demora de uma série de coisas. Acredito que não é só a Cred que viva isso, certo? A cadeia nacional de tomadores deve viver isso. Eu costumo bater uns papos com alguns parceiros aqui. A média de pagamento é em torno de 30 a 90 dias, porque tem que conferir essa documentação toda física. É um inferno o negócio. Correto? Agora, se a gente conseguir colocar, correto, através do SOCnet, certo? E através do módulo Contas Médicas, o próprio credenciado, certo? Analisando a sua inconsistência, ajustando através do SOC, correto? Fechando o seu boletim de medição, ok? Garantindo o upload das informações e a finalização de cada etapa do SOC, dentro da ferramenta, correto? E emitindo o seu próprio boletim de medição dentro do Contas Médicas, correto? Eu acredito que a gente vai conseguir também ganhar um diferencial, que aí vai uma dica, né? Um diferencial no prazo de recebimento. Então, ou seja, né? Acredito eu que podemos ir até mais longe. Se você é um fornecedor que fatura em torno, exemplo, né, só para ficar fácil, R$100 mil por mês, correto? E eu tenho uma cadeia de 12 meses de utilização, você tem 1.200.000. Por que não te adiantar 500 mil da sua operação se você precisar do dinheiro? Certo? E isso tudo começa com o SOCnet, galera. Não adianta querer ganhar o adiantamento lá se você não me entregar no SOCnet, se você não aprofundar no SOCnet. Aí eu vejo muitas vezes alguns credenciados falar comigo assim: Antônio, mas a crédito tem que me fornecer o leitor biométrico. Eu falo, tá na contramão. Cara, é R$400 um leitor biométrico. Você economiza isso de postagem de correio. Você economiza isso de prazo de recebimento. Então, galera, eu, particularmente, nós aqui começamos a utilizar profundamente a equipe do Robson e o SOCnet. Já vimos utilizando, mas aperfeiçoamos em novembro do ano passado, correto? E hoje eu vou dizer para vocês que é um caminho sem volta, né? E quem não está utilizando, quem não está usufruindo desse serviço gratuito, correto? Que a EIGE coloca à disposição de toda a rede credenciada, que é esse auxílio, certo? No domínio da ferramenta SOC, para fins não só
do SOCnet, né, Robson? Para de conhecimento básico aí do atendimento do dia a dia, em vez da gente ficar abrindo chamado no suporte, aos caras aí, pô, liga para os caras, conversa com os caras, né? Lá no suporte você tem que ficar aguardando horas, os caras não, pô, a gente resolve na hora. Então, assim, eu acho lindo essa funcionalidade, esse serviço que a Rede coloca à disposição, correto? E acredito que é um caminho sem volta. Dani. É isso aí. Isso aí. Não, eu tô tendo uma aula aqui com você. Como você falou muito, a gente está tendo uma aula de você falando aqui de SOCnet. Queria até te agradecer por tudo isso que você está trazendo para nós. E como eu falei lá no início, né? Você é o nosso parceiro aí de negócio durante muito tempo. E alguns pontos que você falou são extremamente importantes, né? Porque a gente não está falando só de atendimento online, a gente está falando de melhora no faturamento, a gente está falando de oportunidade de negócio, porque se todo mundo trabalhasse via SOCnet da forma correta, todo mundo estava ganhando. Mais dinheiro. A gente está falando de entrega, né? Exato, atendimento na ponta no cliente de uma forma mais rápida, o cliente satisfeito. Então, é uma cadeia, né? A nossa intenção com a SOCnet foi justamente isso, fazer com que essa cadeia informatize e que seja bom para todo mundo, para o prestador, para o cliente na ponta, para o faturamento, e tudo isso fazendo com que a empresa, lógico, lucre mais, né? Então, a ideia da SOCnet é essa. Tem muita novidade aí por vir lá para frente, a gente está sempre melhorando, e eu queria, né, Antônio, te agradecer primeiro pela aula, né? Pela aula que você deu aqui para a gente, SOCnet, né? Queria te agradecer por todo o apoio aí que você traz e que você... Tem gente aí, gente. Alguém entrou aí. E a gente queria te agradecer por sempre essa parceria que você tem conosco aí de longa data e sempre trazendo melhorias no SOC, trazendo melhorias no SOCnet. Obrigado por você estar conosco, obrigado por toda aí essa parceria. E a gente quer mais aulas dessas, hein? Agora você tem um problema. Agora, depois de tudo isso, é que você tem um problema, porque a gente quer mais aula de SOCnet. Ô, Dani, eu me coloco à disposição, não sei como é que está o nosso horário, acredito que o nosso horário já está aí, né, se encerrando hoje. Tá indo. Né? Daqui a pouco o Silvio aparece aqui para expulsar a gente. Isso. Então, assim, estou à disposição da rede, estou à disposição da rede credenciada, certo? A gente aqui busca realmente essa aproximação, acho que é um dever de toda empresa de medicina e segurança do trabalho, correto? Evoluir a sua rede, né? Evoluir o seu segmento, né, no que diz respeito a essas entregas, tá? Eu só queria acrescentar, antes de finalizar, Dani, uma coisa que é muito importante, e muitas vezes isso é colocado como uma burocracia, como uma chatice pela rede credenciada, tá? São 2 eventos que hoje nós temos que nos preocupar. Bacana, que é o E-Social, os envios dos eventos do E-Social, e aí, com uma cadeia manual, é quase impossível isso acontecer, os prazos realmente são perdidos, não tem condição de acompanhar isso. Então, ou seja, essa entrega através do SOCnet, ela é de suma importância para que a gente possa garantir esse cenário. Até então, né, as multas não estão chegando, lembrando que o governo tem 5 anos para cobrar o retroativo. Bacana, e já entrou em vigor, vai fazer um ano. E muita gente esquece disso, né, Antônio? Tem muita gente esquecendo disso. Não é que não está cobrando, né? Então, assim, né, já entrou em vigor há 1 ano, né, tem aí, né, uma luta para a gente conseguir cumprir os prazos e pedir, através dos eventos, né, dos SOCnets aí, da rede credenciada, para que eles tenham realmente um compromisso com essa alimentação. Então isso é muito importante. E outra coisa que é extremamente importante, galera, e que também a gente não conhece a conta, é o tal da LGPD. E aí muitas vezes eu converso aqui com alguns proprietários de empresas de medicina e segurança do trabalho na cadeia, que eu falo, galera, a conta é de todo mundo. A conta de quem mandou o kit, a conta de quem deixou vazar, a conta de quem gerou a informação, a conta de quem preencheu a informação, a conta é da empresa. Ou seja, o lesado é o funcionário. Agora, a cadeia inteira paga a conta. Então, é um negócio que é um absurdo, é inversamente desproporcional. Você cobra no ASO de 35 a 50 reais e assume uma conta do tamanho de um bucho que você nem sabe o tamanho da conta. Então, quem não tiver
correto, noção dessa realidade, certo? É melhor sair do segmento, porque, cara, é uma conta inversamente desproporcional. Né? Se ela chegar, pode ser que ela não chegue, mas se ela chegar, correto, ela tem uma possibilidade muito grande de causar um estrago muito grande naquela cadeia de fornecimento. Certo, e não tem como você mensurar. Então, eu acho que esses dois pontos aí vai ao encontro do SOCnet, vai ao encontro do Contas Médicas, correto? E faz toda a diferença. Espero que a rede credenciada e as empresas de medicina e segurança do trabalho a nível Brasil, correto, entendam a real necessidade dessa mudança, correto? E fico aqui ansioso para ela acontecer o mais rápido possível, né? Como diz, desde 98 até 2023 são quase 25 anos. Vamos fazer figuinha, precisa acontecer, Antônio. Para a turminha falar, não, é isso que nós queremos e tal, e vamos começar a investir um pouquinho em tecnologia, mesmo que a gente tenha que passar um valor aí para quem está contratando o serviço. Isso mesmo. Agradeço aí, Dani. Não, nós que agradecemos essa aula Te agradeço bastante, né, Antônio. A informatização de SST veio para ficar, né, Antônio? Eu converso muito isso com o Silvio, né, Silvio? E a informatização veio para ficar. Eu espero, a gente tem um tempo de maturação de tudo isso, mas eu acredito que lá na frente só os fortes vão ficar no mercado mesmo, né? Porque quem não informatizar vai estar fora do mercado. E é isso, a gente não tem muito mais o que fazer. Chegou a nossa hora, chegou a informatização. Mas que bom, obrigado mais uma vez, né? Vamos te chamar mais vezes para falar sobre esses temas, né? Porque você deu aula aqui, como eu já te falei. E, Silvio, agora que você chegou, eu acho que você está querendo já dar uma expulsadinha na gente, não é isso? Imagina. Eu estou aqui com papel e caneta na mão, porque foi muito legal. Parabéns de verdade, Dani, Robson, Antônio. Experiências bem relevantes aí. Eu acho legal, né? O que a gente tem preparado para essa questão de credenciamento aqui, visando que esse fluxo seja cada vez mais fluido, mais ágil aqui. Lembrando que nós somos a única empresa nesse mercado que tem uma equipe que dá suporte exclusivo na rede credenciada. Isso não existe, gente. Então, isso é muito legal. E nada melhor do que alguém que é referência, autoridade, profundo conhecedor como o Antônio, está passando essa experiência para a gente. Então, pessoal, parabéns pela palestra, de verdade, parabéns pela condução e gratidão em ter vocês aqui com a gente mais esse EUSOC. Nós que agradecemos. Valeu, Pena gente. que tempo hoje, a gente tem que avançar, mas foi sensacional a palestra de vocês. Parabéns. Obrigado, Antônio. Obrigado, Robson. Obrigado, Silvio. E bom evento a todos. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima. Obrigado, pessoal.